e pretende continuar auxiliando em algumas, dando assessoramento técnico nesta fase tão difícil da pandemia. Então, previamente nós conversamos com a doutora Adriana, e eu queria primeiro, a maneira de diminuir a tensão aqui do grupo, explicar para vocês que esta doença é uma doença nova, para a qual nós não temos respostas completas e definitivas. No entanto, desde que ela começou até agora, já temos um volume de conhecimento para estabelecer algumas condutas mínimas. Tem algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. Então, a dinâmica que nós vamos propor para vocês hoje é a seguinte. Vai ser apresentado um caso de Maceió, de Alagoas, vai ser apresentado um caso clínico da vida real e ele vai ser relatado da maneira como ele aconteceu. Como é que a paciente veio, o que ela tinha, o que foi feito, qual foi o desfecho. E a posteriori, nós vamos revisar slide por slide e vamos trocar opiniões. Vocês vão dizer que dúvidas vocês têm, como teriam feito, como não teriam feito. E nós também vamos opinar sobre, neste momento, qual é a recomendação do manual para que haja uma homogeneidade nas condutas, com o objetivo principal de reduzir a mortalidade materna. Então, esse é o primeiro recado. Aqui não estamos para fazer julgamento de conduta, julgamento de ninguém, estamos unidos para tentarmos cada vez melhor atender cada vez melhor as gestantes. Doutora Adriana, a senhora quer fazer algum comentário, por gentileza? Boa tarde a todos, é um prazer estar participando com vocês aqui hoje, e faço minhas as palavras do Zaconeta. Então, a gente está aqui como grupo de apoio para, juntos, conseguir construir uma assistência cada vez melhor às gestantes e puérperas com Covid, né? O que é importante a gente falar é que várias verdades foram mudando ao longo da pandemia, nesse 1 ano e pouco que a gente vem trabalhando, várias condutas foram, né, sendo atualizadas, e a gente tentou deixar o manual o mais atual possível. A gente continua trabalhando com esse grupo para manter todas as informações mais atualizadas possíveis, né? E, como o Zaconeta já disse, a gente está aqui para discutir com vocês quais foram as dúvidas, qual é a melhor maneira, o que a gente puder ajudar. É claro, a gente não tem todo o conhecimento e toda a verdade, né? Estamos aqui para fazer essa construção juntos, tá bom? Então, espero que a gente consiga aproveitar bastante essa tarde. Eu acho que dá para passar a palavra para a Michela e ela começar a apresentar. Michela, você consegue compartilhar sua tela ou a gente precisa fazer isso? Como que você está? Michela, seu microfone está mutado. Michela, teu microfone está mudo. Karen, você tem como tirar dar som para a doutora Michela, por gentileza? Agora sim. Agora sim? Pode partir para a apresentação. Tira esse daqui. Pronto. Cadê? Aqui. Aqui. É só aí um tempinho para abrir. Aqui. Pode colocá-lo no modo slide, por favor. A nossa história clínica é da primeira paciente que recebemos na UTI Covid, que foi inaugurada aqui no mês de março, se é que podemos dizer inaugurada, né? Fizemos uma adaptação para receber essas pacientes que estavam com dificuldade na transferência. Então, às 3 horas da manhã do dia 22/3, MGS, 37 anos, chegou queixando-se de dores em cólica e dificuldade para respirar.
Michela, coloca no modo apresentação que a gente está só no primeiro slide até agora. Só um minuto, então. É esse mesmo. Vai embaixo, isso aí, nesse. Oi? Clica no modo apresentação. É o quadradinho da direita. Está no modo apresentação. Não, a gente está vendo seus slides laterais. Ele não está de tela cheia. Ok, vamos seguir Foi? assim. Não, mas sem problema, segue assim. Mas você não vai conseguir passar, não. Não Clica consegue? aqui. Ele não está mudando. Mudou agora? Agora mudou. Então, vou deixar desse jeito, assim. Então, MGS, 37 anos, queixava-se de dores em cólica e dificuldade para respirar. Michela, a tela de compartilhamento deu problema. Está o nome da Cíntia Silva na tela de compartilhamento. Tem alguém compartilhando? Cíntia, não sei quem é Cíntia Silva. Alguém sem querer apertou na apresentação e entrou na sua. Fecha a sua apresentação e começa de novo. Não, se você saiu, pode colocar. Podemos? Põe no modo apresentação, não está apresentando. Você tem que compartilhar novamente a sua tela. Não se Eu vou preocupe fechar, que então isso vou sair e vou voltar. É melhor você fazer isso. Sai, volta, toma com tempo, fica calma, acontece. Apresentar agora. Não. Vamos abrir de novo, então. Que se cancela aqui. Então, esse não, é aquele. Quer que vá lá? Não é esse, não. Esse é o outro que está em PDF, não é não? Não. Mas, Não tá aparecendo. você está aqui, ó. Agora entrou, Michela. Entrou? Agora vamos. Tenta apresentar para ver se abre. Isso, Michela, isto. Vamos lá. Tudo bem? Não está abrindo o modo apresentação, mas vamos seguir dessa maneira. Só aumenta um pouco a porcentagem que está 40%. O slide está pequeno na tela. Isso, está ótimo, assim. É só apertar o F5 que começa a apresentação. A tecla F5. Tá bom, pode continuar. Tudo bem? E conseguiu? Também não, ó. Tudo bem, segue assim, a gente está vendo. Tá. Então, às 3 horas da manhã do dia 22/3, MGS, 37 anos, chegou com queixando-se de dores em cólica e dificuldade para respirar. Era uma segunda gesta com a cesárea anterior, tinha 33 semanas de gestação pela DUM e por uma ultrassom precoce. Foi encaminhada de Piaçabuçu, que é uma cidade do interior do estado, com dores em cólica e PCR positivo para a Covid-19 em 15/3. Vinha apresentando febre, tosse e dores no corpo há 7 dias, com piora nas últimas 24 horas, quando iniciou um quadro de dispneia. Estava em uso hidroxicloroquina, prednisona, azitromicina e Clexane há cerca de 7 dias. No exame físico, ela estava em regular estado geral, afebril, uma temperatura de 36,4, frequência de 100 batimentos por minuto, pressão de 14/7, tinha 30 incursões por minuto, a saturação 93% em ar ambiente, e o exame obstétrico, ela tinha 2 contrações em 10 minutos, tônus fisiológico, BCF 136, colo impérico sem perdas. A obstetrícia iniciou a inibição com nifedipina, a corticoterapia, solicitou exames laboratoriais de ultrassom obstétrica e encaminhou a paciente à UTI.
Na UTI, quando ela foi admitida, foi iniciado O2 em catéter nasal, ceftriaxona, 1 grama, EV de 12 em 12 horas, azitromicina, 500 miligramas, dexametasona, 6 miligramas, EV de 12 em 12 horas. Isso mais ou menos 3, 4 horas da manhã, que foi quando ela foi admitida na UTI. Às 8 horas, ela estava afebril, hemodinamicamente estável, a pressão 13,7, frequência cardíaca 98 batimentos por minuto, mas a saturação 92%, sob catéter com 6 litros por minuto, no caso, né? A frequência respiratória de 28 incursões por minuto, ausculta normal, diurese presente, extremidades aquecidas e perfundidas. Ela foi colocada nesse momento sob máscara de Hudson. Continuou ansiosa e taquipneica, isso ainda no mesmo dia, mas já à tarde, com a piora da frequência respiratória, cerca de 46 incursões por minuto, embora a saturação com máscara de Hudson estivesse em torno de 96%. Às 21 horas, ela persistia taquipneica, a saturação caiu para 93%. Foi iniciado pré-SEDEX para uma tentativa de ventilação mecânica não invasiva. Acesso venoso central e foi feito controle radiológico. Aqui, quando eu falo controle radiológico, foi solicitado raio-x de tórax, porque na nossa maternidade não temos tomografia. Às 23 horas, a saturação caiu bastante, para 86%, mesmo com a máscara de Hudson, com 15 litros. Foi feita uma pré-oxigenação com máscara úmida e filtro para colocar a paciente em ventilação mecânica invasiva. Após a intubação, foi solicitada a avaliação da obstetrícia e, em conjunto com o pessoal da UTI, foi indicada a interrupção da gestação, porque mesmo intubada, a paciente não ficou ventilando de maneira satisfatória. Era uma saturação em torno de 91%, eles optaram por cesariar a paciente para poder ventilar melhor. Então, ela foi submetida a parto cesáreo, um feto vivo, único e feminino, 34 semanas e 4 dias, MAPGA 6,8. Aqui a radiografia de tórax, que foi o que a gente teve do dia 23, que foi quando foi feito, né, no dia seguinte. Mostrando infiltrado mesmo, como de pneumonia. No dia 23, que no caso é o dia seguinte, ela tinha uma leucocitose de 18.320, mas era o pós-operatório imediato de cesariana. Hemoglobina de 11, plaquetas de 367 mil, tinha um PCR de 87, TGO de 40, TGP de 28, creatinina de 0,6. Nós não temos aqui, no momento, não estamos conseguindo fazer desidrogenase, ferritina e o detímero. Mas a paciente estava hemodinamicamente estável e apresentou um pico febril e alteração da gasometria. Foi iniciado, então, a teicoplamina e o tazocin, foi colocada a paciente em pronação. Quando eu falo alteração da gasometria, é da FO2. Aí, quando eles fazem a relação estava abaixo de 150, por isso que eles pronaram. Nos dias seguintes, 24, 25, 26 e 27 do 3, ela evoluiu sem grandes alterações, mantendo melhora do padrão respiratório sempre que pronada. Manteve-se afebril e hemodinamicamente estável. No dia 28 do 3, ela tinha um leuco melhor, um leuco de 6.800, sem desvio, todos eles, e um PCR um pouco mais baixo, de 60,8. Os demais exames, TGO e TGP sem alterações significativas, a creatinina, a função renal dessa paciente se manteve estável durante toda a internação. 29 e 30, ela apresentou tendência à elevação da pressão arterial e melhora do padrão respiratório, continuava com melhora do padrão respiratório quando pronada. Foi tentado desmame da sedoanalgesia, mas quando superficializava a sedação, ela competia com o ventilador e a saturação caía de 96 para 91. Então, ela voltou para a sedação.
No dia 31, ela fez pico hipertensivo, 230 por 110, e começou a ficar com dificuldade para ser sedada, mal adaptada à ventilação mecânica, desaturava quando tentava superficializar a sedação, fez uma temperatura de 37,7, um leuco de 7.600, sem desvio, um PCR um pouco aumentado em relação aos dias anteriores, creatinina de 0,50. Foi iniciado methyldopa, 1,5 gramas ao dia, sedação contínua, ela precisou algumas vezes de sedação em bolos, hemocultura e urocultura. Até o momento em que eu estava montando o caso, eu não tive acesso ao resultado da hemocultura e da urocultura. No dia 1/4, ela evoluiu com a leucocitose de 13.650 e um PCR de 158, foi iniciado o meropenem. Depois do início do meropenem, 2 dias depois, ela teve a melhora da leucocitose. Esse aí é o raio-x de controle. O último raio-x dela foi do dia 3, o último que eu consegui ter acesso antes de montar o caso. Ela ainda está com necessidade de ventilação mecânica invasiva. O raio-x mostra condensação, congestão em áreas de condensação. Ela foi solicitada à família, conversado com a família para fazer a traqueostomia, e ela foi traqueostomizada hoje. Isso suave, saiu do seu tamanho. O RN dela testou positivo ainda nas primeiras 12 horas, mas apresentou boa evolução e recebeu alta, foi para casa com a família. A paciente permanece internada sob ventilação mecânica, e é isso. A gente refez o PCR, e o PCR já negativou, então nós transferimos ela para a parte de UTI materna mesmo, tiramos ela do isolamento. Deixa eu sair daqui. Deu para acompanhar? Deu para todo mundo? Deu sim. Deu sim. Tudo bem. Será que nós podemos... Você vai dividir a tela, Adriana? Eu posso compartilhar, se quiser. Porque, bom, Michela, parabéns pela apresentação do caso, está bem montado, bem ilustrado. A gente não está aqui para julgar nada, porque sempre o médico do dia seguinte é sempre melhor, né? A gente está aqui para discutir e construir o conhecimento. Então, a gente gostaria de fundamentar com vocês alguns conceitos importantes que a gente coloca no manual e gosta sempre de, nessas ocasiões, reforçar para quem, você está num hospital de referência, que tem UTI, né, que tem intensivista, mas aqui a gente pode ter pessoas que estão lá na ponta, na unidade básica. Então, a gente precisa reforçar alguns conceitos, até em que momento encaminhar, como essa paciente chegou, né? Então, a gente vai voltar lá no início do caso, com vocês, e vai discutir as questões das condutas em relação à classificação do caso, etc. Eu vou, Zaconeta, projetar... Peraí. Nós vamos passar, então, slide por slide, e aí nós vamos ir fazendo comentários. Vocês, por gentileza, se quiserem fazer perguntas, nós temos o chat, tá bom? Aqui, atenção tímidos, ninguém vai saber quem você é, e nós não vamos falar teu nome para você não ficar constrangido. Então, faça a sua pergunta pelo chat, tá bom? Eu estou compartilhando a tela, vocês estão vendo? Está começando agora. Isso. Estão vendo? Está pequena? Quer que aumente? Não, acho que você pode passar para o slide 2. Sim. Se você quiser, ou eu comento o primeiro, ou você comenta o primeiro e eu comento o segundo, o que você preferir. Tanto faz. Você quer começar pelo... Quer que eu fale o primeiro e você comenta o segundo? Fica à vontade.
Então, assim, gente, o que a gente gostaria de chamar a atenção quando a paciente dá a entrada, né? Então, ela chegou no dia 22/3, às 3 horas da manhã, com uma queixa de dor em cólica e dificuldade para respirar. Ela tinha um resultado de PCR positivo de 15/3, né? E ela, pelo que eu entendo, estava sendo acompanhada em casa. É isso mesmo? Você me confirma, Michela? Eu acredito que sim. Ela vinha sendo acompanhada em casa e numa cidade distante da capital. Não sei que tipo de acompanhamento ela vinha tendo exatamente, porque eu não cheguei a ter acesso ao cartão de pré-natal. Ela chegou, né, e já foi direto para o atendimento de urgência, mas ela vinha sendo acompanhada na cidade dela. Ok. Então, o que a gente precisa ver nesse início já é que, assim, uma paciente que tem sintoma leve, então são sintomas gripais, ela pode ser acompanhada em casa. Agora, uma gestante que tem febre persistente, tosse persistente, com dor no corpo, não precisa chegar a ter dispneia para ter necessidade de internação, né? Então, assim, a gestante tem todas as alterações fisiológicas, ela estava no 3º trimestre, né, uma gestação de 33 semanas, e, às vezes, só o fato, né, dessa mudança fisiológica, ela já ia ter uma descompensação respiratória. Agora, o que me chamou a atenção ela estava fazendo uso de hidroxicloroquina, prednisona, azitromicina e clexane em casa. Vocês conseguiram resgatar essa informação, Não Michel? conseguimos. Essa foi a história que chegou na admissão, que tem na ficha de triagem dessa paciente, né? Quem prescreveu, inclusive eu não coloco aí, mas ela vinha fazendo clexane dose plena. Ela vinha fazendo 60 de 12 em 12. Quem prescreveu, eu realmente não sei. E ela vinha fazendo há 7 dias, né? E você vê que é uma doença de mais ou menos uns 10 dias de evolução, que ela tem 7 dias de sintomas, 7 dias do PCR positivo, né? Deve ter de 7 a 10 dias de evolução. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, né? Então, para a gente chamar a atenção exatamente disso. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Essa é uma tabela que a gente usou no manual, que está na página 40 do manual, em que classifica o que a gente considera como doença leve. Então, é um quadro gripal, né, com sintomas de gripe e dispneia ausente. Essa paciente, se ela é baixo risco, quando ela chega até o serviço, nas primeiras 48 horas, a gente entraria com oseltamivir e medidas de suporte, hidratação, analgésico, antitérmico, e deixaria a paciente vigiada, monitorizada por alguma equipe de saúde, e bem orientada que se ela tivesse agravamento dos sintomas, ela deveria procurar a assistência. Nessa fase inicial em que a paciente está em casa, a gente não recomenda utilização de outros medicamentos, a não ser o antiviral, se for o caso dela estar dentro das 48 horas, e antitérmicos, analgésicos e hidratação. No caso, essa paciente já chega numa fase de doença moderada. Então, essa também é a classificação que está no manual, onde a gente vê que tosse e febre persistente diária, ou tosse persistente, ou piora progressiva da sintomatologia, ou pelo menos um dos sintomas acima, com qualquer fator de risco associado, a gente já classifica essa paciente como moderada. A paciente que é classificada como moderada, ela precisa de internação. Talvez nesse momento não precise estar internada em UTI, mas ela precisa ficar internada sob vigilância. E aí sim a gente vai instituir outras medicações, caso sejam necessárias. Então, a gente inicia corticoterapia a partir do 7º dia de sintoma. Os novos estudos já mostraram que iniciar a corticoterapia, né, a corticoide, na fase inicial, então, só para lembrar vocês que seria a fase, peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, e travou minha tela. Na fase inicial, em que é a fase de replicação, você poderia piorar a replicação viral. Então, a recomendação é que a gente inicie
corticoide, né, que seria a dexametasona, a partir do 7º dia de sintoma, né? Quando ela chega no hospital, ela estava nessa fase, mas o que deixa a gente preocupado, ela está usando isso em casa, né, sem vigilância, quer dizer, eu não tenho certeza se ela estava em casa, se ela estava em outro hospital e foi referenciada para vocês, mas de qualquer maneira... Não tem nenhum hospital não tem acompanhamento, inclusive de acompanhamento ambulatorial, não tem um hospital com uma referência obstétrica ou nada. Ok, e a gente também não recomenda o uso de anticoagulação para paciente que está em regime domiciliar, né? A gente normalmente só inicia a corticoterapia e heparinização quando a paciente está em ambiente hospitalar, então a partir do estadio de doença moderada para grave, tá? Então, daí, passando para o próximo passo, seria a paciente que é classificada como doença grave, que já está na fase de hiperinflamação. Essa paciente, normalmente, está em síndrome respiratória aguda grave, com espinéia, desconforto, alteração de saturação, que é como essa paciente chegou para vocês, aparentemente, né? E aí, sim, internação e todas as medidas e antibiótico terapia, nesse momento, né? Ótimo. Zaconeta, você quer que eu descompartilhe ou continuo? Então, pode voltar para o slide 2 agora. Enquanto isso, eu só vou falar para os nossos colegas da atenção primária, então, reforçando, paciente com síndrome gripal, sem sinais de gravidade, ela deve ser orientada a ir para casa, sem outra medicação que não seja analgésico, antitérmico e hidratação, sem hidroxicloroquina, sem azitromicina, sem enoxaparina, sem corticoide. E monitorá-la a cada 48 horas, mas entre o 7º e o 10º dia, monitorização diária, porque esta paciente teve uma evolução típica. Esta paciente começou a ficar com falta de ar a partir do 7º dia. Então, vamos lá. Então, vamos agora para o segundo slide. Vocês estão visualizando? É o do exame físico, o segundo slide. Eu tinha passado esse. Então, a paciente estava em regular estado geral, estava afebril, estava com frequência de 100, PA de 14/7, aí vocês têm a frequência respiratória e a saturação. Dinâmica uterina, 2 contrações, colo fechado, foi iniciada inibição com nifedipina. Corticoide, exames e solicitado encaminhamento à UTI. Para este slide, eu tenho 3 considerações, que primeiro eu vou citar aqui no slide, e depois nós vamos para os slides do manual. A primeira é que a paciente estava afebril, mas apesar de estar afebril, ela tinha 2 sinais de alerta vermelho. Ela tinha uma frequência respiratória de 30 e uma saturação de 93%. Por que eu falei 2 sinais de alerta vermelho? Porque nós queremos que nossos colegas da atenção primária estejam atentos aos scores de gravidade. Nós vamos mostrar agora para vocês, daqui a pouco, que nos scores de gravidade, se a paciente tem pelo menos um sinal de alerta vermelho, ela já tem que ser alocada para um local com mais retaguarda. A doutora Diana vai nos mostrar aí. Peraí que eu estou compartilhando de novo. Então, atenção, colegas da atenção primária. Guardem este score de gravidade. Score de MEUS está aqui para vocês. Se a paciente tiver 2 sinais amarelos ou um sinal vermelho, esta paciente já tem que ser alocada a um serviço de maior complexidade. Vamos rever os alertas amarelos? Então, frequência respiratória maior do que 25. Nossa paciente tinha. Saturação de oxigênio em ar ambiente menor do que 95. Nossa paciente tinha. Então, apesar de afebril, esta paciente já tinha critérios de gravidade. Então, quem a referenciou muito bem. E quem aceitou a paciente quando recebeu a ligação, aceitou muito bem, porque esta paciente não era de forma alguma para estar na atenção básica. Então, parabéns para a equipe. O meu segundo ponto aqui
Esse é um pouco mais complexo, porque ele diz respeito à inibição do trabalho de parto. Claro, tem um ditado que fala, o médico faz o que ele sabe fazer. O que o obstetra sabe fazer? Sabe inibir e sabe fazer cesárea. Não é verdade? Então, mas o que nós sabemos fazer é sempre o melhor para o paciente e para o feto. E aí, se a gente for lembrar do capítulo de trabalho de parto prematuro, contraindicações para a inibição, aí nós encontramos feto morto, sofrimento fetal agudo, doença materna grave. Então, será que essa paciente que chegou e que nossos colegas de maneira muito bem intencionada inibiram, precisava ser inibida? Então, eu posso... Claro, Claro. Micaela, Essa é uma dúvida que talvez o momento da interrupção da gestação seja o momento de maior dúvida que tem quando chega a paciente, né? E tá certo, realmente não era para inibir, mas acho que na hora da angústia, você pensa em fazer essa corticoterapia era para amadurecer o pulmão do feto, e você vê que o feto nasce bem, nem precisou de muita coisa, né? Não, mas, assim, a corticoterapia, nesse momento, né, a gente tem que pensar no todo. Então, como falou o Zaconeta, qualquer doença grave materna contraindica a inibição. Então, essa era uma doença grave. Você ia deixar essa paciente em conduta expectante, quer dizer, você pode fazer a corticoterapia para maturação pulmonar não inibindo. A gente não garante que o feto vai nascer depois de 48 horas da maturação, mas alguns estudos já mostram que mesmo na primeira dose você vai ter alguma resposta do corticoide. Então, assim, não fica proibido você fazer a corticoterapia. O que a gente precisa pensar nesse momento é, vale a pena inibir? Porque, assim, eu estou diante de um quadro grave, né? Então, assim... Então, sempre que a paciente chegar em trabalho de parto prematuro, se é um caso de COVID grave, você tem sinais de gravidade, era interromper. Não, é para não inibir. É para inibir. Não é para inibir. Não é para inibir. E ver para que lado ela vai, porque talvez você compense, porque você está me dizendo no exame inicial que ela tem colo impérvio. E talvez se você estabilizasse a paciente, o trabalho de parto parasse. A gente não sabe o que ia acontecer. Ela tinha uma cesárea anterior também. Não contraindica a via de parto vaginal. Não. Então, assim... Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Nós vamos continuar, então. E o meu terceiro ponto, então, era a pergunta se essa paciente já tinha critério de UTI. Então, vamos lá para o nosso slide do manual. Slide 14 do nosso manual. Que essa paciente, assim, eu acho que, como volto a repetir aqui, ela foi atendida por profissionais muito compromissados e prestaram atenção ao que a paciente precisava. Então, esta é outra coisa que nós temos que lembrar. Está aqui no nosso manual, quais são os critérios para encaminhar uma paciente para UTI. Sem melhora da saturação de oxigênio, com oferta de 6 litros por minuto, e essa nossa paciente tinha. Então, assim, essa paciente já não é para estar em ambiente comum, ela tem que ser encaminhada para UTI. Esforço ventilatório, necessidade de utilizar músculos acessórios, tiragem intercostal, relação PO2, FiO2 menor do que 300, hipotensão arterial, alteração da perfusão periférica, qualquer grau de alteração da consciência ou oligúria. Então, assim, novamente, estamos colocando as fotos do manual aqui, levem o manual com vocês para que lhes auxilie na decisão de qual paciente tem critério de UTI. Acho que podemos passar para o próximo slide, que a Micaela apresentou também. Aqui, enquanto isso, temos uma pergunta aqui. Estão perguntando se foi feita monitorização do feto e se observou algum sinal de sofrimento fetal. Eu vou deixar para a gente responder essa pergunta depois, quando se fale de que foi interrompido, aí a gente vai responder essa pergunta. E você não está compartilhando sua tela, Adriana querida? E você está muda.
Entrou o compartilhamento? Desculpa. Está compartilhando ou não? Sim, está. Ok. Então, a segunda o próximo slide é admissão na UTI, certo? Então, foi iniciado catéter nasal, antibiótico terapia, ceftriaxona, azitromicina, dexametasona. A paciente, às 8 horas, estava febril, hemodinamicamente estável, então ela tinha uma pressão de 113/70, uma frequência cardíaca de 98, mas ela ainda tinha uma saturação de 92, com 6 litros de oxigênio no catéter, né, e uma frequência respiratória de 28, ela ainda tinha critérios de gravidade, né, com uma diurese presente e extremidades aquecidas e perfundidas. Então, essa paciente não está suportando, assim, ela chegou na ventilação de catéter máxima, 6 litros por minuto, e aí a gente tem que partir para outras opções, e aí, muito bem colocado pela Micaela, que ela passou para a máscara de Hudson, certo? Que é o próximo slide. Você quer comentar alguma coisa aqui, Zaconeta? Se você puder voltar um pouquinho, eu tenho quase certeza que não foi colocado aqui, aí estão os medicamentos, número 1, oxigênio, número 2, ceftriaxone, número 3, azito, número 4, dexa. Eu senti falta do 5, escrito enoxaparina. Ela não foi colocada aí. Assim, não, estava, ela né? ela não foi introduzida aí. Ela foi introduzida cerca de 24 horas depois da cesariana. Eu imagino que eles não introduziram, Zaconeta, porque eles Pensando tinham na intenção de interromper e ela não Isso. podia estar anticoagulada, por risco de sangramento. Mas, assim, você não tinha certeza que você ia interromper, tudo bem, você pode aguardar algumas horas para essa decisão, né, mas a recomendação é que nos casos graves a gente entre com a enoxaparina. Eu entendi que provavelmente vocês deixaram para definir a via de parto, que se ela ia melhorar ou não. Ótimo. Então, só vou reforçar aqui o que a Adriana falou, viu, para todos vocês. Nós aqui não estamos discutindo apenas este caso, mas nos preparando para todos os outros que vierem depois. E com a mesma ênfase que a gente fala que não devemos usar enoxaparina para pacientes com casos leves, para aquelas que serão internadas, nós devemos usar enoxaparina, porque nós temos 3 fatores de risco. Gravidez, a paciente vai ficar acamada e a paciente tem uma doença infecciosa sistêmica. Então, entendemos que neste caso não tenha retardado o uso pensando na iminência de uma interrupção, mas este tem que ser um conceito que tem que ficar claro. Tudo bem. Pode continuar, Adriana. Obrigado. Então, o próximo slide é esse aqui, 22 às 13h30, paciente ansiosa, taquipneica, frequência respiratória subiu mais, né? Ela foi para 46 incursões por minuto, saturando 96 com máscara de Hudson a 10 litros por minuto. Às 21 horas, ela mantém essa taquipneia com a mesma frequência respiratória e com a saturação ainda menor, com máscara, e aí indicaram o Presidex para tentar sedar um pouco a paciente, porque às vezes a paciente está muito agitada e realmente ela não consegue fazer a VMI de maneira adequada. Eu já vi isso várias vezes, né? Então, pegaram o catéter central, e às 23 horas ela cai a saturação para 86%, mesmo com máscara 15 litros, né? E aí eles optam por uma ventilação mecânica invasiva. Zaconeta quer comentar aqui? Sim, aqui eu queria que a doutora Adriana nos mostrasse, por gentileza, no manual, tem um gráfico sobre a progressão do oxigênio. Quando devemos passar de máscara, de catéter para máscara, quando devemos progredir de máscara para ventilação não invasiva e quando para ventilação invasiva. Aí a Adriana vai compartilhar com a gente, porque nenhum de nós tem expertise com suplementação de oxigênio. Essa não era a nossa praia até antes da pandemia. Então, vejam aqui vocês, novamente, esta nossa paciente não estava suportando
mantendo uma oxigenação adequada com catéter nasal, foi passada para uma máscara de Hudson, que hoje eu fui estudar e vi que é tipo uma máscara de Venturi, só que com reservatório de ar, aproximadamente. Não sendo suficiente, passamos para um catéter nasal de alto fluxo, né, que pode ir de 40 a 70 litros. Não sendo suficiente para manter a saturação acima de 95%, ventilação não invasiva, né, que pode ser CPAP, BIPAP ou aquelas máscaras de acoplamento, não é verdade? E elas falhando, a paciente tem que ir para a ventilação mecânica invasiva. Então, acho que este é um outro quadrinho que nós temos que conhecer. E aqui, a doutora Adriana e outros profissionais do grupo ao que nós pertencemos têm chamado muita atenção para isso. Se você está num centro que não é atenção primária, mas que não tem retaguarda de UTI, em que momento você tem que ativar e encaminhar a sua paciente para um centro de UTI? Na hora que você vê que está falhando o teu catéter nasal com 6 litros. Não deixe para transferir a paciente na iminência da necessidade de ventilação mecânica invasiva, porque a paciente não tem uma UTI esperando por ela de portas abertas. Então, transferência oportuna é uma das medidas mais importantes para a redução da morte materna. Com certeza, e porque o transporte, às vezes, é extremamente lesivo para a paciente. Para você transportar com segurança, ela tem que estar oxigenando de maneira adequada. Então, quando ela está precisando de suporte de O2 e ela está num local onde ela não vai ter suporte intensivo, ela precisa ser referenciada para o local adequado, porque senão ela vai chegar em condições muito ruins na referência depois, né? Porque às vezes no transporte, eu já recebi paciente saturando 60%, transportada de maneira inadequada, quer dizer, no momento inadequado, né? Ela deveria ter sido referenciada quando ela ainda estava conseguindo manter saturação com catéter de O2, porque depois essa transferência fica muito complicada e aí o manejo mais complicado ainda. Então, vamos seguir aqui, eu vou interromper de novo o manual e vou voltar no caso. Só um segundo. Enquanto isso, temos uma pergunta aqui. Nas pacientes graves, onde vai ser feita a anticoagulação? Até quando manter este anticoagulante após a alta? Então, a anticoagulação a gente vai iniciar quando a paciente está internada, né? Pacientes que estão em regime domiciliar não tem indicação de fazer anticoagulação e não tem, assim, uma regra. O que a gente tem discutido, enquanto a paciente está grave, ela vai ficar anticoagulada. Quando ela sai da ventilação mecânica, já está em regime de enfermaria, em alguns casos a gente tem mantido de 5 a 7 dias ainda a paciente anticoagulada, porque a gente sabe que, a depender de que status a gente está falando dessa paciente, ela está gestante ainda, ela é puérpera, o puerpério é trombogênico em muito, né, um período muito trombogênico, então, se ela já é puérpera, a gente acredita que ela vai ter benefício de manter ainda a anticoagulação por até uma semana, mas não tem uma regra estabelecida para isso, a gente tem que avaliar cada caso. Se ela é gestante e está saindo dessa internação ainda grávida, provavelmente a gente vai suspender a anticoagulação quando ela estiver numa condição melhor para ir para casa. Então, essa pergunta muito boa é de uma colega de Palmas. Então, bem-vindo, pessoal de Palmas. Como vocês ficou claro pela resposta da doutora Adriana, enquanto internada em enoxaparina, quando tem condição de alta, é discutível, se você tiver possibilidade e a paciente tiver fatores de risco associados, você pode manter, digamos, uma semana o anticoagulante, se não, ela vai para casa com orientações de movimentação frequente, meia de compressão, se for possível, e alertá-la para sinais de trombose venosa profunda e TVP. Tudo bem? Porque nós entendemos que o enoxaparina não está disponível para todo mundo e fácil. Vamos para o próximo slide, então. Então, daí, ela foi entubada e foi solicitada a avaliação da obstetrícia, indicado a interrupção da gestação nesse momento, né? Ela foi submetida a uma cesárea, feto vivo único, feminino, 34 semanas, Apgar 6 e 8.
Não se assustem muito com esse Apgar de primeiro minuto um pouco mais baixo, as pacientes estão sob anestesia geral, muitas vezes elas já estão há bastante tempo sedadas, o neném normalmente nasce sedado, tá? Eu já vi Apgar mais baixo até em pacientes graves de COVID, que recuperam na sequência. A gente tem que lembrar que o neném, às vezes, esse Apgar de primeiro minuto é da sedação da mãe, ok? Aqui eu posso aproveitar de fazer a pergunta que nos foi feita anteriormente. O feto estava sendo monitorado, foi feita a cardiografia, ausculta intermitente. De que vocês dispunham, querida Micaela? Nós dispomos de cardiotocografia, Doppler, nós dispomos de várias coisas para monitorar a vitalidade fetal, mas foi feita ultrassonografia, e Doppler e o feto tinha uma boa vitalidade, uma ausculta boa, um peso de 2.400 no ultrassom, um líquido normal, não tinha nenhuma alteração da vitalidade. Então, a indicação da cesárea foi materna? Materna. Indicação materna, porque mesmo após a intubação, a paciente continuou saturando mal, ela continuou com a saturação em torno de 90, 91, então o intensivista conversou com a equipe da obstetrícia e solicitou a interrupção. Tá bom. A doutora Adriana vai comentar. Não, então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo a minha tela? Quais são os parâmetros fetais de alerta para interrupção do parto, né? Então, assim, os parâmetros, essa tabela também está no nosso manual, né? E nela a gente coloca, né, a cardiotocografia com bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações do tipo 2, né, desacelerações variáveis de repetição, associadas ou não à diminuição da variabilidade. Também é preocupante quando a gente tem redução significativa de líquido amniótico, o perfil biofísico fetal, se ele for menor que 6, se ele for igual a 6, você quiser ainda repetir um novo perfil em 6 horas, para ver a condição desse feto, ainda é possível, né, e dopplerfluxometria, normalmente a gente usa mais para as pacientes que têm patologias associadas, né, uma paciente só COVID, os trabalhos recentes mostram que não vamos ter muitas alterações em relação a Doppler, né, mas se ela for uma hipertensa grave, uma diabética, que faz uso de insulina e está com COVID, para essa tem validade fazer o Doppler. Para as que têm só COVID sem fator de risco, a gente se baseia mais em perfil biofísico, em cardiotocografia e volume de líquido amniótico, porque acho que era a pergunta que tinham feito, né, Zaconeta, anteriormente. Não sei se eu respondi. Sim. Ótimo. Eu acho que aqui nós reconhecemos a dificuldade que deve ser a indicação do momento do parto numa paciente com quase 34 semanas e que está piorando e que o intensivista te fala que ela vai ficar melhor se você se livrar do feto. Mas um princípio importante é a gente entender que, como regra, as pacientes pioram depois da resolução da gestação. Então, assim, se for possível fazer o contrapeso para o intensivista, para ver se é possível usar droga vasoativa, se é possível pronar a paciente, contemporizar, temos que evitar a cesárea intempestiva. Tudo bem? Não estou dizendo que esse tenha sido o caso nesta paciente, mas temos que evitar a cesárea intempestiva, porque depois da cesariana, depois do parto, a paciente tem uma redistribuição de líquido e tem uma tendência a ficar pior. Lembrando que a gente está com uma gestante na fase inflamatória, né? E a cesárea vai piorar essa fase inflamatória. Então, a tendência é que ela tenha essa piora na fase inicial pós-parto, né? A gente, algumas pessoas podem ter a impressão de que, eu vou tirar o volume abdominal, ela vai melhorar, mas isso para o COVID não funciona bem assim, porque a gente está diante de uma doença inflamatória, que o problema da troca gasosa é o pulmão que está encharcado, e aí você redistribuindo o líquido, como o Zaconeta falou, às vezes você encharca mais a paciente, faz uma congestão pulmonar maior, e ainda até piora essa condição dela. Então, o que a gente
Lógico que é o que eu falei, o médico do dia seguinte é sempre melhor, né? A gente está discutindo um caso que já foi. Na hora que você está ali para tomar a decisão, é difícil. A decisão, hoje, precisa ser compartilhada e com segurança com a equipe de UTI e de intensivista, explicando, né, e entendendo toda essa fisiologia do COVID, para ver se realmente, será que ela foi entubada? Se a gente entubar e pronar essa gestante, tentar estabilizar ela mais um pouco, a vitalidade fetal estava preservada, ela tinha cardiotoco antes, porque isso é um dos parâmetros que a gente indica para você poder pronar uma gestante. Você tem que garantir a vitalidade preservada, porque a pronação vai durar de 16 a 21 horas. Então, você não vai ter como controlar esse feto nesse período. Então, se você optar por entubar e pronar, você precisa avaliar a vitalidade bem avaliada antes da pronação, né? E, às vezes, a gente se surpreende só com a mudança de decúbito. Às vezes, a paciente já melhora, não precisa nem estar com pronação completa, né, para melhorar a saturação. E outra coisa que a gente recomenda também é que na hora que ela está acordada, para tentar ver se ela consegue pronar espontaneamente, ainda vigil, entendeu? Porque aí ela muda de posição e às vezes isso faz melhorar a saturação e a gente evita ter que seguir para o próximo passo. É lógico que a gente está discutindo aqui só para a gente conseguir trocar ideias para vocês terem mais seguranças para as próximas vezes, né? Mas talvez, se eu tivesse no seu lugar, eu também teria indicado uma cesárea, não sei. Ou talvez, se a gente não tivesse inibido aquele trabalho de parto, ela tivesse evoluído para um parto vaginal, que seria melhor. Ela teria menos agressão inflamatória no parto vaginal, né? E a natureza é sábia. Se ela tivesse em condição ruim, trabalho de parto prematuro ia nascer rápido. Nesse momento, a gente sempre percebe isso. Ok? Então, vamos Acho que podemos voltar para os slides lá. Eu vou interromper essa... Olha, eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo demais nesta reunião, sabe? Acho que o caso que nos trouxeram é um caso muito rico. Eu estou querendo muito ouvir as perguntas dos colegas da atenção primária. Nosso esforço é para melhorar a assistência em todos os níveis. Peço que não fiquem constrangidos para fazer as suas perguntas. Bom, então, seguindo aqui, a gente tem o raio-x dela de entrada, né, que realmente tinha áreas de consolidação, áreas de congestão, e a gente tem a evolução dela aqui com essa leucocitose no pós-operatório. Logo em seguida, eu lembro que a Michelle já falou que ela poderia ter tido esse aumento da leucocitose por causa da cesárea imediata, mas lembrando também o que faz ter aumento de leucócito sem desvio é a corticoterapia, né? Então, às vezes, a gente precisa só lembrar que fez corticóide para maturação fetal, você pode ter uma leucocitose em resposta só ao uso do corticoide. Na primeira fase, se ela não tem desvio, às vezes não significa que ela está infectada, mas ok, seguimos adiante. Quer comentar alguma coisa, Zacunita? Não, eu vi, depois foi iniciado o teicopolamina e tazocin, para cobertura de gram-positivos, e aqui eu acho que isso é uma conduta muito acertada, na paciente que está febril, ouça a CCIH do seu hospital, né? Ouça, chama o infectologista perto para entender qual é a sua flora e se você tem que fazer algum ajuste no medicamento. Não, sem dúvida nenhuma, essa decisão tem que ser compartilhada, né? Eu acho que cada serviço tem um padrão de flora, né? E aí a CCH maneja de maneira diferente, né? Então, realmente, não se baseie só nesse aumento de leucograma e a paciente com febre, porque COVID faz febre persistente mesmo, e às vezes não é mudando o antibiótico que isso vai mudar. Acho que podemos avançar 2 slides, porque no outro ela estava estável. Vamos avançar um pouquinho. Qual? Esse do dia 31? Do dia 31 que ela faz. Esse do dia 31. Que ela faz o pico hipertensivo, né? Ela faz um 230 por 110
difícil sedação, mal adaptada à ventilação mecânica invasiva, desaturava, superficializava, mantinha ainda uma temperatura de 37,7, o leucograma tinha baixado, 7.610 sem desvio, um PCR que tinha baixado também, 70, uma creatinina normal, e vocês iniciaram 1,5 gramas de metildopa, e sedação contínua, hemoculturas e uroculturas, ok? Vamos comentar aqui, Zaconeta, você tem a palavra. Obrigado. Não, aqui, claro que um pico hipertensivo de 230 por 110 pode levar a um acidente vascular hemorrágico. Já pensou, a paciente está internada por um motivo e ela morre por outro? E aqui, lembra naquela frase que nós falamos no começo? O médico faz o que ele sabe fazer. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos prescrever metildopa. Mas o metildopa não é o melhor hipotensor neste caso. A metildopa, apesar de ser um hipotensor que é considerado seguro durante a gestação, a efetividade hipotensora dela não é tão boa. Então, no puerpério, essa não seria a melhor opção, e principalmente numa paciente em ambiente de UTI. Então, esta paciente, talvez, talvez não, o ideal seria manejar a paciente com drogas mais agressivas, sabe? Esta paciente seria, inclusive, candidata a nitroprusiato, se for o caso, hidravacina, não para metildopa. Mas o que a metildopa, neste caso, não... Nós temos que tirar essa droga do nosso arsenal para casos graves. Tudo bem? Você queria comentar alguma coisa? Queria. Hidralazina seria o que nós teríamos feito, não seria o que o obstetra teria feito, mas essa medicação foi iniciada pelo intensivista. Não entendo porque não foi feito algo de mais... É de estranhar o intensivista usar. É de estranhar, porque o intensivista nunca quer usar metildopa. Mas a paciente estava na UTI, não foi o obstetra. Acho que ele pensou em deixar uma droga de manutenção, eu não sei exatamente, mas... E você estranha quando o intensivista usa uma droga mais leve, né? Não usa uma droga, né? Então, não, é porque ficou mais ou menos estabelecido, até para os cardiologistas, intensivistas e obstetras, de que gravidez é sinônimo de metildopa. Então, nós temos que um pouco reforçar que isso não é uma regra, sabe? Que há condições em que outras drogas têm um desempenho melhor. Vamos passar para o último slide, Adriana, que nós estamos, são 16h58, então nós temos dois, eu queria ficar aqui mais tempo, só que nós já estamos apertados por tempo. Então, ela melhorou da trocostose, ainda necessitando de ventilação mecânica, raio-x congesto, como a gente já comentou, a congestão pode ser decorrente da reabsorção de líquidos pós-cesárea, pode ser... ou porque a paciente está ficando hipervolêmica, né, nesse momento, então tem que avaliar de maneira conjunta com o pessoal da UTI. E aqui no último slide que vocês colocaram, a IN testou positivo nas primeiras 12 horas, apresentou boa evolução e recebeu alta. E a paciente ainda continua entubada, não é isso? Isso. Então, esse PCR que vocês fizeram do bebê, vocês fizeram só esse PCR com quantas horas de vida? Com 12 horas. Nós foi com 12 horas de outro na sequência, não? Não. Tá. Não, é porque a gente já observou casos em que o primeiro PCR vem positivo, o segundo, 24 horas depois, vem negativo, porque às vezes é resquício só de vírus materno e não que ele esteja de fato, né, mas ok. Essa questão do recém-nascido ainda está sendo muito estudada, a questão da transmissão vertical, tem muita coisa para a gente aprender ainda, tem muita coisa sendo pesquisada, a nível de placenta, de leite, de líquido, de todas as secreções envolvidas no momento do parto, então não são todas as respostas que a gente tem nesse momento. E esse RN saiu com o pai, é isso? Com o pai, exato. A paciente foi internada e o RN saiu com o pai. Eu teria uma dúvida só com relação ao Clexane ainda. Sobre a dose plena, ao invés dessa dose de 40 subcutâneo, que seria dose profilática,
pacientes hipertensas, diabéticas, obesas, teriam indicação de uma dose maior que essa, uma dose que não é só a profilática? Às vezes o que a gente faz é o ajuste para 1 miligrama quilo peso. Né? Então, assim, só reajusta para os casos mais graves, mas isso por anticoagulação já dos guidelines já instituídos, né? E a anticoagulação plena fica no momento em que você tem maior risco mesmo da paciente fazer fenômeno tromboembólico e não necessariamente para casos de COVID. Né? No COVID a gente normalmente usa profilático mesmo. Só se você fizer o score dela de risco para tromboembolismo e ela tiver um score alto com indicação de plena, daí você vai fazer plena. Né? Ela tem que ter fatores associados. Gente, eu coloquei aqui, então, o covid19gravidez@gmail.com, que é um e-mail que é deste grupo de trabalho, e quem tiver dúvida pode mandar para nós vamos responder com muito prazer. Se for uma informação mais complexa, nós vamos estudar, vamos procurar literatura para poder responder de maneira adequada. Como deu o nosso tempo, eu queria agradecer muito pela oportunidade de ter discutido este caso com vocês. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta reunião junto com a doutora Adriana, junto com a doutora Rosiane, que são pessoas tão qualificadas, e com vocês, que estão na ponta, que são as pessoas que, de fato, vão conseguir diminuir a mortalidade materna por Covid. Então, da minha parte, agradeço muito. Vou perguntar se a doutora Adriana quer fazer algum comentário, e a professora Rosiane para fechar a reunião, por gentileza. Não, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês e discutindo, e deixando, né, claro que a gente está aqui para reforçar os pontos que a gente acha importantes do manual, né, a gente construiu esse manual com muito carinho para conseguir que as gestantes tenham uma oportunidade de assistência mais uniforme, do Oiapoque ao Chuí, independente de onde ela esteja, que a gente tenha acesso à informação para conseguir dar um atendimento de qualidade, e reforçando os pontos que a gente, né, sempre reforça, que é importantíssimo criar fluxos, né? Entender que quem está na rede básica precisa enxergar os critérios de gravidade para o encaminhamento em hora oportuna. E sim, vocês estão de parabéns, Michela, que vocês abriram uma UTI Covid dentro da própria unidade. Isso é o que a gente também vem discutindo, né, porque a transferência fica muito complicada, e o Ministério deu apoio, né, para a abertura desses leitos em tempo Covid, então a gente tem que usufruir disso. É lógico que às vezes a gente não tem estrutura de RH, não tem estrutura de material, mas a gente tenta adaptar da melhor maneira possível. E isso vai dar crescimento para vocês. Nós, obstetras, não temos formação de intensivista, e nesse momento de Covid eu estou aprendendo muito sobre UTI, porque a gente precisa estar dentro da UTI para compartilhar a decisão. O intensivista fica muito inseguro também se a gente não está lá do lado dele para falar, não, vamos lá, vamos pronar essa paciente, eu estou aqui do lado, eu vou ficar vigiando o nenê, vamos tentar, entendeu? Então, assim, esse esforço da gente trabalhar em equipe. A equipe de fisioterapia é fundamental para o COVID, né, para ajudar na ventilação, na mobilização dos pacientes. Então, todas essas coisas que a gente gostaria de deixar bem sedimentado, né, com vocês, em quais são os passos e medicamentos que não devem ser usados fora de regime hospitalar, etc. Mas você fica à vontade, a doutora Rosiane, não sei se quer fechar, a Michela fica à vontade também para falar. Foi um prazer estar aqui com vocês, nós estamos à disposição para discutir quando necessário, tá bom? Foi uma tarde muito agradável, em companhia do Zaconeta, foi ótimo. Eu também achei que foi ótimo, eu falei que eu não podia ficar muito tempo, mas deixei ligado, fazendo as coisas que eu tinha para fazer aqui no ambulatório e tal, porque foi maravilhoso. Eu acho que a gente aprende todos os dias numa doença nova. Eu acho que essa
coisa que o grupo de trabalho resolveu fazer, que é a sessão Tirar Dúvidas, tem sido realmente excelente e a gente espera ajudar todo mundo. Muito obrigada, principalmente a vocês, Zaconeta e Adriana, por essa parceria incrível no manual, nas notas técnicas e aqui nessa sessão Tira Dúvidas. Um grande abraço a todos, abraço para Maceió, para todo mundo. Obrigada. Tchau. Abraço. Quando passar a pandemia, estaremos lá em Maceió, gente. A gente quer fazer as sessões Tirar Dúvida ao vivo, viu? Quando conhecer o Brasil inteiro. Ótimo, muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, gente. Tchau, obrigado. Obrigada a você. Tchau, muito obrigado.